Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nós vamos estar falando sobre Clean Code. Certamente você já ouviu falar sobre esse conceito e não é novidade para nenhum dev que para entregar um software, né, e que seja uma entrega bem sucedida, deve ser acompanhada de uma série de cuidados, né? Como métricas, testes, monitoramento, entre outras coisas. Mas às vezes o que é deixado de lado é a qualidade do software, a qualidade da escrita do código. Bom, para isso, o Clean Code ele promove essa melhoria de qualidade, legibilidade de código. E esse conceito ele já foi aspirado há muito tempos atrás, há muitos anos atrás, né? Sobre outros desenvolvedores, mas ele só em 2011 que existiu realmente um livro de fato, escrito por Robert C. Martin, que é o Uncle Bob. É um livro excelente. Essa aula ela está sendo feita baseada nesse livro e eu aconselho todos a lerem. E o Uncle Bob ele reuniu, né, ele reuniu alguns desenvolvedores, conversou com alguns desenvolvedores sobre esse tema, né, que seria um código limpo. Então, antes da definição deles, vamos ler aqui. Diz assim, ó, é, o que é o que é Clean Code? Né? O que é o Clean Code? Está escrito aqui, ó. Refere-se à prática de escrever código de maneira clara, simples e fácil de entender. É um estilo de programação, entenda, não é um paradigma, mas é um estilo, uma forma, né, de se escrever, que concentra na legibilidade e na manutenção do código, tornando mais compreensível para outros desenvolvedores. Clean Code não é apenas sobre a aparência estética do código, mas também sobre a estrutura interna e a organização, visando facilitar a colaboração e a evolução do software. Beleza? Então, essa daqui é a definição mais pura que que a gente tem sobre Clean Code. Mas, é, lendo o livro do Uncle Bob, ele reuniu, né, ele perguntou a alguns desenvolvedores, e aí eu peguei duas citações aqui de Greg e de Ward Cunningham, né? O primeiro diz assim, se você for dar uma olhada, o primeiro, olha só o que ele diz. Código limpo é simples e direto. Ele é tão bem legível quanto uma prosa bem escrita. Ele jamais torna confuso o objetivo do desenvolvedor. Em vez disso, ele está repleto de abstrações claras e linhas de controle objetivas. Já o Ward, ele fala de outra forma, né, que eu gosto muito. Ele é o criador do conceito de wiki. Ele diz assim, olha, você sabe que está criando um código limpo quando cada rotina que você lê se mostra como o que você esperava. Você pode chamar de código belo quando ele também faz parecer, desculpa, que a linguagem foi feita para o problema. Então, não tem muito o que falar sobre essas definições, mas, dando a minha humilde opinião, o código limpo, na verdade, é um código elegante, né? É um código que a gente bata o olho e a gente entenda o que ele está falando, o que ele está transmitindo para a gente. Chega a ser algo lindo, belo, uma obra de arte. Bom, é, e aí tem algumas vantagens, né? Algumas vantagens. A primeira dela é legibilidade, né? Você bater o olho e você entender o que aquele código está falando, mesmo
sem nenhum comentário. Aliás, de preferência, sem nenhum comentário. A manutenção, né, código limpo é mais fácil de manter e modificar. Facilita o debugging, isso não tem nem o que falar. Se está legível, vai facilitar. Colaboração eficiente, né? Equipes podem trabalhar de forma mais eficiente quando um código é claro e compreensível para todos. Para todos. É, Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Redução de duplicação. O Clean Code ele promove, né, a reutilização e redução de duplicação, melhorando a consistência e a coesão do código. Código duplicado, a gente pega em toda a nossa, todo, ao longo da nossa vida como desenvolvedor, a gente pega sempre um ou código, outro, né, código duplicado. Isso é novidade para ninguém. E a redução de duplicação é algo tão surreal, é simples, mas também é tão surreal que faz, às vezes, códigos não softwares, ser tão mal visto pelos seus usuários que em dado momento o clique de um botão ele executa uma função, executa um comportamento, e se você clicar às vezes de novo, ele vai executar outro comportamento. Dado que o dado duplicado ele faz vários tipos de validações que não tem necessidade e acaba entrando em regras de negócio desconhecidas. O código fica realmente uma bagunça, né? A duplicação de código, ela para mim, ela é muito, mas muito horrível. Fora a legibilidade. Vamos lá. Facilita a evolução do software. Se daqui para todo gestor ele quer isso. Inclusive, falando sobre o Clean Code, muitas vezes a gente ouve, né, que um código, um software não evolui. E aí a gente ouve falar que tem que fazer a V2, a V3 do software inteiro, tem que reescrever às vezes o software inteiro e fazendo assim o orçamento da empresa crescer bastante no ambiente de desenvolvimento. Então nós, na qualidade de desenvolvedores, temos que ter essa maturidade, esse enxergar de forma mais gestora, né? Mais gestora, que o código que a gente faz, ele não vai só confundir aquele que está do nosso lado, né, desenvolvendo do nosso lado, mas também a empresa. Já vocês já conhecem vários softwares que acabaram, que infelizmente a empresa faliu, enfim. Se você for ler esse livro do Uncle Bob, né, o Código Limpo, ele fala, né, sobre isso. E às vezes nós somos pressionados pelo bendito deadline, né? Então não tenham medo, tenha a postura de falar com o seu gestor que o, vai demorar um pouquinho mais para entregar, mas entreguem um código com uma responsabilidade de ser legível e sem a famosa gambiarra. É, eu oriento só fazer gambiarra se você souber exatamente o que você está fazendo e vai haver reescrita, mas gambiarra, né, é uma coisa que a gente não pode adotar no nosso desenvolvimento. Bom, vamos voltar aqui. Aumento da produtividade, né? Um código ruim ele faz você ficar lendo para você entender o que ele está querendo te dizer. Então, a legibilidade do código ele cai, né, absurdamente às vezes também. E aí com isso diminui a produtividade. Já com o Clean Code ele aumenta, né? Facilita a integração contínua, menos bugs, com certeza, né? E maior satisfação profissional. Poxa, quem não quer trabalhar com alguém que escreva tão bem o código que só de olhar a gente saiba exatamente o que aquela feature deve executar. Então, isso daí também conta um ponto gigantesco com a nossa escrita de código. Bom, e agora eu vou
eu vou dar 10 exemplos aqui, né? Eu vou mostrar alguns códigos, dar 10 exemplos de parte de códigos que violam e a reescrita do código que aplica o clean code. Um viola e o outro aplica. Beleza? Beleza, pessoal. Então, vamos lá aos exemplos do clean code, né? Bom, vamos lá. Primeiro exemplo aí são nomes de variáveis, né? Não descritivos, né? Variáveis que não falam o que são, né? A primeira aí, a primeira tá bem claro aí. Você pode ver que a primeira aqui é essa variável int x. Quem nunca viu uma variável x no seu código ali quando você for mexer? Você não sabe às vezes o que ela é, né? Tirando, por exemplo, C Sharp, o lambda, a gente sabe que x equivale à própria entidade que a gente está buscando. X numa variável não é nada, a gente não sabe. E aí tem embaixo aqui, ó, já com clean code, quantidade de itens. Poxa, melhorou pra caramba. A gente já está sabendo o que aquela variável representa. Melhorou muito. Não tenha medo, pessoal, de colocar nome de variáveis, até mesmo funções grandes. A variável e a função, seja uma interface, um enum, ela tem que dizer o que ela é, né? O core, o core, vamos dizer assim como no Solid, o SRP prega sobre que a classe ela deve ter apenas um motivo para ser modificada e apenas um, né? Se você assistiu nossa aula de Clean Code, de Solid, no Clean Code, a primeira lei do Clean Code é legibilidade. Então, capriche no nome, perca um tempo, mas que o seu código ele seja legível, beleza? Vamos lá. Outra é variável não utilizada. Variável não utilizada. Beleza? Como vocês estão vendo aí, opa, cresceu demais aqui o tamanho da imagem. Deixa eu reduzir aqui. Beleza, beleza. Voltou. Deu uma travada aqui no computador. Variável não utilizada. Por exemplo, tem aqui de novo aquela bendita variável x, né, 10, mas não está sendo utilizada. Então, não vale de nada. Tem uma variável que está ali que não está sendo utilizada. Outro exemplo, código duplicado. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Código duplicado, né? Podem ver que aqui existe calcular retângulo e calcular retângulo versão 2. Eu tô rindo porque a gente já viu isso. Certamente você já deve visto isso em algum momento da sua vida. E aí o desenvolvedor coloca lá que, né, marca aquele método como obsoleto. E aí fica lá, código retângulo. Da área do retângulo, e aí tem retângulo a versão 2. Mas às vezes é o mesmo código. É o mesmo código. A gente ri, mas é muito sério. Às vezes é o mesmo código. E não é algo bacana de se fazer. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, na instanciação, vamos dizer assim, né, na instância, na chamada de cada instância da classe calculadora, ele chama versão 1 e versão 2, e, enfim, ele vai exibir aqui um valor, mas às vezes a regra de negócio, o core business dentro do método é o mesmo, então não, não vale muito a pena, né? Vamos lá. É, o, a quarta seria excesso de condicional, né? Excesso de condicional. Vamos lá. Primeiro, aqui, ó.
Por que do excesso de condicional? Se vocês forem dar uma olhada aqui, aqui tem um if, aí dentro do if tem outro if, esse if tem um else, e mais abaixo tem um else do if de fora. Olha, não sei vocês, mas já deu um nó na minha cabeça. Já deu um nó na minha cabeça. Então, é, aqui essa proxy data, ela, ela viola o conceito de clean code, né? Já essa daqui, ela aplica. Olha só, como o código ele fica um pouco mais elegante, né? A gente vê aqui o, o if, né? O if aqui tem um if apenas. E se esse if daqui não obedecer, ele já tem um return. Então não tem problema de ter um if aqui. E mais abaixo tem um if maior do que zero, y, né, maior do que zero. Se for, ele vai fazer uma lógica, né, vai ter uma lógica. Se não, ele vai ter outra lógica, né? E aqui, se quisesse, você ainda poderia, dentro desse if aqui, jogar um return e tirar esse else. E aí o código de baixo fica sem o else. Então, veja você que o Clean Code ele facilita o olhar, né, do nosso código. Beleza. Agora tem o excesso de parâmetros. É uma das coisas que o livro também fala e o Uncle Bob ele é bem taxativo com isso. Na visão dele, um método ele pode ter no máximo até três parâmetros. No máximo, no máximo, no máximo. Há alguns autores, alguns desenvolvedores, arquitetos que fazem também vídeo, eles falam, olha, até quatro tá tudo bem. Então, se a gente for ver aqui, ó, olha isso aqui. Existem quatro parâmetros, né? Dentro do conceito de Clean Code criado pelo Uncle Bob, aqui estaria errado. Porque tem muitos parâmetros. Muitos parâmetros, às vezes a gente nem sabe como validar esses parâmetros, né? E logo aqui embaixo, se você for dar uma outra olhada, aqui foi criado o quê? Foi criado uma classe. Uma classe que dentro dela vai existir propriedades e aí sim essas propriedades vão ser validadas em algum outro momento. Beleza? Então, um dos outros problemas é o excesso de parâmetros. Próximo problema métodos longos. Pessoal, isso daqui é muito, assim, é muito, como eu posso falar, é, é muito conceitual, tá? Existem equipes de desenvolvedores que se sentem muito bem com métodos, né, de 5 linhas, outros com 50 e outros com 100. Eu não vou definir, falar, olha, use 5 linhas, use 10 linhas, não vou falar isso. Mas a ideia aqui, ó, é justamente mostrar que, ó, por exemplo, esse código aqui seria um método com vários, né? E aqui embaixo seria o quê? Seria você pega esse método daqui, né, e extrai processos diferentes. Então, a minha definição para você é: pega o método grande, se ele está fazendo mais de uma coisa, extrai os objetivos dele, né? O primeiro, extrai o segundo, extrai o terceiro, quantas vezes for, e chama ele, vamos dizer assim, de forma que fosse uma prosa, né? Assim como a gente acabou de ler. Você tem que ler os passo a passos de cada código, de cada linha do código, e elas têm que falar alguma coisa para você, né? E aqui a gente tem o processo, né? O passo um, o passo 2, enfim. Você quebrou aquele método e
deu significância, vamos dizer assim, significado a cada trecho daquele código. Por exemplo, a gente fala aí, eu falo muito de cadastro de usuário, né? Cadastro de usuário, no momento que você cadastra o usuário, envia e-mail, né? E aí ter uma classe diferente para enviar e-mail, uma para cadastro, e elas serem chamadas em momentos diferentes. Beleza? Vamos ao próximo problema. Sétimo problema. Vamos lá. Sétimo problema. Comentários desnecessários. Olha só isso aqui, ó. A gente tem aqui uma, uma variável, né? A gente tem uma variável chamada i, e aí está aqui escrito. O que ela faz? Incrementa i. Não tem necessidade. Não tem necessidade. E aqui embaixo é só deixar a própria classe, a própria, a própria variável. Não precisa falar o que ela está fazendo. É como eu disse há pouco tempo, né, alguns minutos atrás. A primeira regra, né, o primeiro conceito dentro do Clean Code é legibilidade. Se o seu código não consegue falar o que ele está fazendo, tem alguma coisa errada. E não é um comentário que vai consertar isso. Segundo o Uncle Bob, a gente só escreve comentários quando o código não diz o que ele faz. E por último, tratamento de erros. Tratamento de erros, aqui. O que ele diz sobre tratamento de erros, né? Nesse livro. Tratamento de erros, o problema é isso aqui. Ó. Tratamento de erros genérico. Você tratar um erro de modo genérico. É sinal que você nem sabe o que está vindo. Muitos falam que, por exemplo, principalmente quando você escreve uma API, existem, claro, momentos que você não vai saber o que está acontecendo, né? Por exemplo, quando você escreve um global handle, você não sabe de onde estourou o erro, né? Que é o mais normal. Mas quando você for escrever um try catch, e é o que eu não aconselho você fazer, só em casos muito extremos, como integração entre APIs, como leitura de arquivos, enfim, use o try catch, mas use ele dessa forma aqui, ó. Usa ele especificando o código, o tipo de código o tipo de erro que você quer capturar. Por último, você coloca um genérico. Porque se você colocar dessa forma, significa que você testou as várias formas que aquele código pode dar erro e você realmente tratou. Agora, se você coloca um exception ou sem tratamento de erro, que é o pior dos males, ou com tratamento genérico, é porque não foi nem testado esse código. É muito provável. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês um código como fosse num ambiente, um ambiente real e a gente vai fazer alguns comentários sobre ele. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, voltamos. É, eu vou mostrar agora aqui um exemplo para vocês, como eu falei. E esse exemplo vai ser algo básico. Um cadastro de cliente. Após o cadastro do cliente, é enviado o e-mail. Né? E aí eu vou mostrar alguns passos do que foi feito. Bom, primeiro aí a gente vai falar sobre a violação, tá? A violação, primeiro a gente vê aí no cadastro do cliente, uma classe simples, né? Com ID, nome, data de nascimento, CPF, telefone, celular, data de cadastro e o ativo, né? O status de ativo ou não. Bom, simples, ela é completamente anêmica, né? É, não tem não tem nenhum tipo de modificador de, de acesso nela, né? Aqui os sets são todos livres, públicos. Quem instanciar pode fazer o que quiser com essa classe, inclusive trocar o ID, né, numa edição. Então, esse é o primeiro exemplo que viola, né?
que é a classe cliente. Logo após, a gente tem a classe aqui, ó, vou mostrar para vocês, a classe e-mail sender, né? Essa e-mail sender é a que vai receber alguns parâmetros para poder enviar o e-mail do cliente após o cadastro. Então, você vê aqui que tem métodos privados, estão com um nome, né, legal de se entender, né? Os nomes estão legais, beleza. Só que aí ela viola o primeiro princípio, um dos princípios, né, que é o excesso de, opa, o excesso de parâmetros, né? Esse é um dos pontos que ela viola, excesso de parâmetros. E aí a gente vai passando, é, continua violando, né, com alguns parâmetros. Veja que aqui começa já uma certa bagunça aqui, a gente já começa a olhar o código, ele está bem feito, entre aspas, né? Mas aqui já valida os parâmetros, chama o using, né? E aqui embaixo tem os validar parâmetros com estourando exceção, tá? Pessoal, eu estou seguindo o que está no livro. Eu não faria assim na vida real, tá? A gente vai entender melhor como tratar validações. E isso quando a gente começar a falar um pouquinho de arquitetura e padrões de projeto. Beleza? Então, tá aí. Ela viola em pouco, né? Nada de tão ruim assim. Depois a gente tem uma outra classe, que é a classe de serviço, que é a classe que chama o, o cadastro de cliente. Então, aí aqui a bagunça é bem maior. Vem que a quantidade de parâmetros que ela tem, né, é absurda. Outra coisa que ela viola, olha só, verificação de cumprimento. Ela tem comentários que obviamente já está dizendo, a escrita do código já está dizendo o que faz, né? Nome.left está verificando o comprimento. Aqui tem outro problema. A gente tem um parâmetro chamado C e um parâmetro chamado data. Eles não estão dizendo nada, né? É uma data que a gente não sabe o que é, a gente sabe que é do tipo datetime, né? Mas a gente não sabe o que é essa data. A gente tem uma string chamada C, mas a gente nem sabe. Aí a gente tem que fazer o quê? Já que não é legível, olha o código. E aí a gente vai lá olhar o código, é C, a gente vai ver que é o CPF, né? A data, essa data aqui, se a gente for dar uma olhada, é a data de nascimento. Então aqui, ó, data de nascimento. E por aí vai. Outra coisa que viola aqui, ó, é esse já é um ponto que eu vejo, né? Eu não faria assim, mas após instanciar a classe, passar parâmetros de forma que o usuário queira. Então, por exemplo, usuário não, desenvolvedor, né? Aqui tem um ID, né? Você está informando o ID. A princípio, se for um guide, beleza, mas se for identity, a gente vai passar um ID e vai dar erro no banco de dados. Data de cadastro. Olha isso aqui, ó. A data de cadastro, a gente está passando uma data de cadastro, né? Era para a própria classe ela dizer o que, o que ela espera que seja, ela instanciar a data de cadastro, né? Que seria a data atual. E o ativo. Pô, você está criando, tá ativo, então não precisa é, falar muito sobre se está ativo ou não. Colocou, se está cadastrando, está ativo. Logo de início, ponto. E a outra coisa que aqui ele está fazendo, né, de errado é enviando e-mail. Ele está enviando e-mail, ele instancia e envia o e-mail dentro da classe que chamaria, não chamaria não, né, que cadastra o usuário. Ou seja, dentro de cadastrar o usuário, eu estou
estou cadastrando o usuário com vários tipos de, de, de violações do Clean Code, mas também estou aí violando princípios do Solid, como SRP. A minha classe aqui ela tem mais de um motivo para ser alterada, né? Imagina se agora ainda mais do jeito que está aqui, eu coloco mais um parâmetro aqui, eu vou ter que em todos os pontos ter que alterar esse ponto aqui, né? Vamos supor. E aí a minha classe cliente ela vai ter que ser alterada porque eu alterei uma regra de enviar e-mail, né? Sem perdão. Então essa parte foi a violação e agora para vocês vou mostrar a implementação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui a implementação. Então o código ele já muda um pouquinho. Aqui nós temos um construtor que diz exatamente o que ele precisa para instanciar a classe nome, a cliente, quer dizer, desculpa. Então, olha, eu estou dizendo assim, olha, no meu construtor, para eu persistir um cadastro de cliente, no mínimo, eu tenho que ter nome e CPF. No mínimo, porque são requeridos provavelmente no banco de dados. Então aqui eu já estou falando para o desenvolvedor que for pegar o meu código, olha, tem que passar nome e CPF. E aí se ele for ver, não, mas eu quero passar só o nome, aí ele vai entender que quando ele for fazer um teste, vai estourar erro no banco de dados, aí ele vai entender que o CPF também é requerido. Outra coisa aqui, ó, encapsulei o ID, isso aqui é só realmente um exemplo, mas normalmente aí se fosse um guide você conseguiria, mas se for a identity não, né, não precisa. O próprio banco de dados ele vai criar um ID. A data de cadastro, aqui eu estou dizendo que é atual, então aqui eu estou encapsulando, veja que a gente falou de pool, falou de storage e agora o clean code ele pega tudo isso e fala assim, olha, vamos escrever o código da forma correta, né? Então eu tenho aqui a data de cadastro como a data atual e o ativo como true, ou seja, dentro do construtor eu estou construindo, estou criando uma instância, o ativo sempre vai ser true e a data de cadastro sempre vai ser atual. Beleza? E outras coisas aqui que foi incrementada, olha, a gente tem um get aqui, então o IDIRIS, é claro, se você está usando um ORM como um, um Entity Server, um Entity Framework, ele não vai aceitar, mas por exemplo, se você quisesse colocar aqui, como a gente coloca o get só, né? Ele está como read only, ou seja, só no construtor essa propriedade ela pode ser alterada. O resto das propriedades são privadas, então aqui na verdade eu estou criando até um domínio robusto, né? É, elas são privadas e a data de cadastro ela também, ó, ela só é um get. Então eu estou dizendo assim, olha, não pode modificar. Eu escrevi um código de forma que quem for ler vai falar assim, olha, não posso realmente modificar a data de cadastro. Se tentar alterar em algum outro momento, a não ser pelo construtor, a data de cadastro e o ID, por exemplo, o Visual Studio, ele colocaria um erro lá na compilação, né, do seu código. Bom, essa aqui foi a classe cliente. Se a gente vê a próxima aqui, foi criado uma classe cliente cadastro DTO para a gente poder transferir os dados que vêm da classe superior. Normalmente eu não gosto de criar view models, tá? Justamente para economizar na escrita. Eu crio o DTO como fosse usando um pouquinho ali do command não, das queries, não dos commands mesmo, do CQRS. Então a gente não teria ideia de criar uma view model para na camada de aplicação poder fazer um mapping, um adapter, né? Converter para um DTO e do DTO mandar para a camada de serviço. Não, não faço isso, não gosto muito disso. Eu passo o DTO direto, então isso aqui viria já de uma camada mais superior. E aí eu tenho um DTO que vai poder passar os dados para minha classe de serviço.
Vocês vão ver aqui agora. Bom, aqui na construção, na construção, na construção do meu objeto, eu usei um padrão aqui que vocês não precisam se preocupar agora. Deixa eu me levantar um pouquinho, pessoal. Que é o padrão Builder, né? O padrão de projeto Builder. Que esse padrão está fazendo aqui para gente? Vocês certamente já viram esse tipo de código e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas no Builder, é, logo no construtor dele, eu peço logo o quê? O nome do CPF. E aí eu estou passando para o meu campo privado aqui, ó, cliente. E aí, para cada método que foi criado aqui, olha, com data de nascimento, eu peço só a data de nascimento e acrescento naquele cliente. Veja que no construtor já obrigo a criar a instância desse cliente. É, Se você for dar uma olhada aqui, o mesmo nós fazemos com o telefone, né, para passar o número do telefone, com o celular também, e propriamente o build, né? O build nada mais é do que a criação do cliente, da instância do cliente, a devolução, né, do final dele, mas antes passando por uma validação. Então, se der uma olhada aqui, ó, existe uma validação, algumas validações foram criadas, métodos, uma das coisas que o Clean Code prega são métodos menores, e se você for dar uma olhada, olha o tamanho desse método, bem pequenininho, que ele está sendo reaproveitado aonde? Ó, esses dois métodos aqui, ó, está sendo reaproveitado aonde? Aqui, ó, logo na validação. Então, depois de chamar todos os dados que eu preciso dentro de um build, for fazer o ponto build, né, é validado o dado do cliente. Veja que traz até os padrões de projeto que a gente vai estudar alguns futuramente, ele traz uma certa elegância para o código e uma legibilidade, tá? Esse foi o builder. Depois a gente tem a classe e-mail. A gente criou uma classe e-mail para justamente poder fazer o quê? É, para justamente fazer o quê? A gente ter o destinatário do e-mail, né, um assunto e a mensagem, e poder também fazer as validações, né? A gente faz as validações separadamente, e aí, se passar as validações, a gente vai passar os valores. Lembrando, pessoal, esse tipo de validação com exception a gente não faz. A gente vai aprender um pouco mais à frente como fazer, mas eu não gosto de trabalhar com isso, né? Exceções são exceções, validações são validações. Então, a gente vai aprender isso um pouco mais à frente, quando a gente desbravar os nossos domínios. Beleza? É, a gente também criou uma classe para configurar os dados do SMTP. E os dados dele só podem ser passados, né, vamos dizer assim, podem ser instanciados através do construtor, que todos eles são read-only. E aqui é, tem um construtor com 4 parâmetros, mais 4 parâmetros. Beleza, a gente pode passar. Na minha concepção, Uncle Bob não, Uncle Bob é no máximo 3. É, a gente também tem aqui é, o e-mail sender. O e-mail sender é o que vai receber, né, é aquela nossa classe de enviar e-mail que vai receber os dados tanto do e-mail quanto da configuração de e-mail. Então, logo no construtor é pedido o quê? É pedido o, as configurações do SMTP. E depois é pedido o quê? Né? É pedido o e-mail em si, o dado. Quando você for enviar o e-mail, é pedido esses dados, tá? E uma das coisas que
para dentro do Clean Code é essa validação específica, né, do SMTP Exception. Então, eu estou fazendo uma tratativa em cima daquilo que o meu código, dentro do meu método, ele faz apenas uma única coisa, que é enviar e-mail. Então, eu estou bem ali, eu estou bem acirrado com o meu código, estou de olho no que está acontecendo e sei que se estourar um erro, muito provável esse erro seja o SMTP Exception. Beleza? Aí eu até coloquei aqui, olha, a gente pode jogar um erro para o log ou então para outro fluxo de erro, né? Muita gente pode usar, tem gente que usa Elasticsearch para poder enviar esses dados para o Elastic e poder ver os dados em um template, enfim, o céu é o limite. Beleza? Aqui, olha só, agora a gente entra na classe de serviço. Olha só como ficou a nossa classe de serviço. A nossa classe de serviço, ela recebe, tem muitos detalhes bons aqui, ó. O nosso DTO, ela está usando o build, né, o padrão build, passando no construtor do build o nome e o CPF, e se caso tiver, ela passa, né, a data de nascimento, o telefone, o celular, e no final ele faz um build que dentro daquele build tem a validação que eu mostrei agora há pouco. Então, você vê como que ficou muito mais elegante. A cada linha, como o Watt Carnigan fala, a cada linha o meu código está fazendo exatamente o que eu espero que ele faça. Tá? E ele não está enviando mais e-mail. E aí, por último, uma classe que chama a classe Service, a Client Service, é a Client Application. Eu vou explicar isso, pessoal, futuramente. O que é application, o que é service, o que é um domínio rico, enfim, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, porque futuramente a gente vai ter um curso pago aí, mas um pouquinho só a gente vai dar uma pincelada, tá? Então, voltando aqui, cliente application, né? Ele recebe também da camada superior. O que ele recebe? Né? Se você for dar uma olhada aqui, ele recebe o cliente cadastro DTO, ele instancia. Você vai ver que quando a gente começar a falar um pouquinho de arquitetura, isso aqui a gente vai fazer na injeção de dependência, tá? Ele instancia a classe client service e também passa o DTO para ela. E aí naquelas validações do build, lembra que eu expliquei agora há pouco? Se tiver algum erro, vai estourar erro, se não, ele vai passar direto. E aí tem aqui a parte de configuração, tá? Essa configuração aqui, por fim de exemplo, né? é, por fim de exemplo, eu deixei desse jeito, mas certamente você pegaria de um banco, né, essas configurações do SMTP config. Depois, o que ele faz? Eu instancio o e-mail sender e passo o config, instancio o e-mail com os dados do cliente, o assunto, né? Dado do cliente ao destinatário, o assunto e o corpo. Eu coloco lá, agora já está lá, ó. Você implementou Você implementou o Clean Code. Parabéns. E por último, envia o e-mail. E dentro desse enviar e-mail, já tem aquele meu tratamento de erro. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês verem que o código, o Clean Code, a gente escreve um pouquinho mais, claro, vai escrever, mas o código ele fica muito bem legível e muito bem, vamos dizer assim, extensivo, né? Pode se estender com facilidade usando lá os princípios de Solid e tudo que a programação orientada a objeto nos oferece. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa aí pelo vídeo longo. Se você gostou, curte, é claro. Inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha, passa para o máximo, um número máximo de pessoas aí que ajuda bastante a gente também saber, através do feedback de vocês, o que a gente vai fazer futuramente. E é isso. Eu deixo para vocês aí minha rede social
e aí, minhas redes sociais. E aí, se você tiver alguma dúvida, quiser um contato, enfim, nós estamos aí, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.